Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio de pontapé da semana sobre NFL. Uma semana agitadíssima, nem parece que a gente tá no off-season. Tivemos trocas que agitaram a liga, tivemos uma aposentadoria que a gente não esperava. O mercado muito agitado da NFL. E eu vou receber meu amigo Rafael Baltazar do Pick Six pra gente eleger vencedores e perdedores dessa primeira semana do mercado e falar das principais notícias, como a ida do Justin Fields para o Pittsburgh Steelers, Keenan Allen no Chicago Bears, a aposentadoria do Aaron Donald e muito mais, muita coisa pra gente conversar. Rafa, imagina em pleno 2024 achar que a NFL tem off-season. A NFL tem um objetivo cada vez maior de tomar. Esse período que a gente tá já é mais antigo, né? Já tem um tempo que março é agitado, tá ficando cada vez mais agitado, porque agora tem troca. Mas a NFL, se ela deixar, ela vai tomar nossas vidas todos os dias da semana, todas as horas do dia. Enquanto você estiver dormindo, a NFL, se eles conseguirem, eles vão dar um jeito de colocar alguma coisa no seu sono, calendário, qualquer coisa que seja. Eles já conseguiram transformar num evento o dia do calendário, que aqui pra gente no Brasil vai ser tipo quando teve o anúncio das Olimpíadas, né, que teve feriado e tal, porque todo mundo quer saber qual o jogo que vai ser aqui no Brasil, mas realmente tem jogo por 6 meses, mas é uma liga que por 12 meses do ano tem notícia. Vamos entrar logo, né? Lembrando que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. Pessoal, é vital que vocês criem conta no Bodog, que vocês apostem no Bodog. As odds que eu cito aqui no programa são sempre de lá e você me ajudaria enormemente se você criasse a sua conta. Você também pode me ajudar se tornando apoiador do podcast Cara dos Esportes. Link também tá na descrição. Você ajuda a manter o podcast no ar e tem acesso a um monte de conteúdo extra exclusivo. Tem um episódio semanal sobre NFL do podcast que é exclusivo para apoiadores. Tem meus textos nas newsletters que são exclusivas para apoiadores. Dado o recado, vamos começar pela mais um membro da grande classe de quarterbacks de 2021 mudando de time. Justin Fields agora é quarterback do Pittsburgh Steelers. Ele foi trocado pelo Chicago Bears, que recebeu de volta uma escolha de 6ª rodada, que pode virar uma escolha de 4ª rodada, caso Justin Fields jogue 51% dos snaps do ataque do Pittsburgh Steelers. Isso é muito relevante porque tudo que saiu de notícia até agora é que o Russell Wilson vai ser o titular. Essa troca acontece depois dos Steelers mandarem o Kenny Pickett para o Philadelphia Eagles numa troca separada, que o que saiu de notícia foi: Steelers trocam pelo Russell Wilson, o Kenny Pickett assinam com o Russell Wilson, desculpa. Assinam com o Russell Wilson. O Kenny Pickett, legal, vou competir e tal, tô pronto. Aí o Mike Tomlin, não, você vai ser banco, Russell Wilson chega como titular. E aí o Kenny Pickett pediu pra ser trocado. Essa promessa parece ser mantida, né, do Russell Wilson ser o titular. Mas enfim, a gente vai discutir o que a gente pensa seguindo em frente. Mas vamos pra pergunta simples, abrangente, básica, Rafa. O que você achou da troca pro Pittsburgh Steelers, pro Justin Fields? O que você achou desse negócio? Achei, primeiro, a última vez que eu tive aqui a gente conversou sobre essa troca, né, o principal dele para os Steelers, tinha dado uma acalmada nesse mercado, tinha dado uma esfriada, não foi no começo da semana, e aí agora nos últimos dias saiu essa troca. Eu acho que, assim, é um destino interessante porque ele tá pode parecer bobo, mas ele tá indo para um lugar que quer ele. Em Chicago, eles claramente já estavam ali no final de ciclo, eles até, estavam meio que nada contra, mas não vai ser com você que a gente vai continuar. Então tem esse lado de que agora ele vai para um time que vai apostar nele como principal jogador. E assim, Vai apostar mesmo?
Você acha que... Você acredita 100% que o Russell Wilson vai ser titular ali na semana 1? Acredito. O próprio Russell Wilson ele começou a carreira dele assim, né? Ele não era não era para ter sido titular no Seahawks de 2012. Ele tava ali... O Seahawks tinha dado um contrato que... Aí toda vez agora a gente fala isso, né? Tem gente que está escutando que não sabe quem é o Matt Flynn. Verdade. Mas eles tinham dado um contrato pro Matt Flynn e o Russell Wilson ganhou ali no training camp a posição. Pode ser que o Justin Fields ganhe a posição no próprio training camp ali na pré-temporada. Dadas as proporções, qual seria um contrato de quarterback hoje que o Matt Flynn recebeu e acabou no banco antes da semana 1? Porque não chega a ser o Kirk Cousins, né? O contrato dele com os Falcons. Algum, sei lá, um contrato... Will assim, ele não era calouro, né? Seria tipo um Will Levis, um cara que teve uma partida ali assustadora, de boa, e ganhou um contrato por conta disso, mas... Realmente foi uma história bizarra e... Assim, a questão é que o Justin Fields não é o Russell Wilson de 2012. Ele pode ser, e eu até acho que ele é uma aposta melhor em 2024 que essa versão atual do Russell Wilson. Mas a questão é que eu acho que o Russell Wilson assinou com os Steelers com a promessa de que ele vai ser o titular na semana 1. E eu acho que ele vai ser, pelo menos na semana 1, ele vai ser o titular. Teve um seguidor meu que acabou de me mandar... Aliás, eu recebi essa pergunta algumas vezes, né? Quando que o Russell Wilson vai ser um titular? Né? E eu acabei de responder. Eu acho que o Russell Wilson joga 6 jogos e perde a titularidade pro Fields. Mandei ele printar lá. E... é porque o Fields... Eu acredito que um dia ele vai se tornar um quarterback top 12 na NFL de bom nível, que você dá um contrato de múltiplos anos e se sente bem quanto a isso? Não acredito. Mas ele, pelo menos, você tem alguma promessa, alguma possibilidade dele vir a ser esse cara, né? Você pode se convencer de que, uma estrutura melhor, a gente vai conseguir desenvolver ele melhor, ele vai estar com o Arthur Smith agora, que é um head coach muito ruim. Foi um head coach muito ruim, mas agora é um coordenador ofensivo muito bom, né? Ele tirou o melhor futebol americano da carreira do Ryan Tannehill, por exemplo. Mas eu não acho que ele nunca vai ser um passador bom o suficiente para ser aquele cara, o franchise quarterback, né? E muitas das ressalvas dele na época do draft se provaram verdade. Dificuldade dele de tomar decisões, ele segura muita bola, ele demora a processar o campo, tudo isso se provou verdade. Só que ainda assim, com essa versão diminuída do Russell Wilson, eu acho que ele é uma opção melhor. Eu acho loucura, mas eu tô sendo... Parece que eu tô sendo contraditório, mas não é. Eu acho que ele vai ser... O Russell Wilson vai ser o titular na semana 1, mas eu acho que deveria ser o Justin Fields. Assim, o teto do Russell Wilson hoje é muito difícil de falar qual que é o teto dele, né? Ainda mais vindo do ano do Joe Flacco aí, que depois 20º quarterback da NFL? 20º melhor quarterback? Sim, mas assim, o teto dele é top 3 quarterback da NFL. O problema é que ele não mostra isso, tem 3 campeonatos. Não, é isso que eu tô falando. Hoje. E ele não é um cara tão velho. Então, ele já mostrou mais, mas o tape dos últimos 2, 3 anos do Justin Fields é melhor do que a dele. Então, é uma situação... Não sei, assim, você falou que eles prometeram pro Russell Wilson, mas o contrato pro Russell Wilson é de $1 milhão e promessa na NFL, não sei se tem tanto valor. O que os Steelers vai perder se descumprir a promessa de colocar o Russell Wilson como titular na semana 1? Não é nada escrito em pedra. A questão é que eu não consigo ver um cenário em que o Justin Fields é tão absurdo assim no training camp que o Mike Tomlin, vou quebrar minha palavra aqui com o Russell Wilson. Porque, volta ao que eu falei, eu não acho que... Eu tenho visto uma comparação recente, eu vi no Twitter, o pessoal pegou os números dos 2 primeiros anos do Justin Fields e os 2 primeiros anos do Josh Allen, né? Como... é sempre, né? Porque o Josh Allen, até o fim dos tempos, vai ser esse cara, né? Porque ele, nos 2 primeiros anos dele na NFL, ele foi um dos 4 piores quarterbacks titulares da liga, até discutivelmente o pior. E ele deu um salto que simplesmente não existe paralelo na história do futebol americano, né? E não existe paralelo mesmo. Você esperar isso é um salto completamente real. De novo, eu não consigo ver
eu ficaria muito surpreso. Eu não acredito que o Justin Fields possa se tornar um franchise quarterback de longo prazo. Eu acho que ele pode ser um cara ali que, sei lá, um arco de carreira tipo do Baker Mayfield, que de repente, daqui a algum tempo ele consiga encaixar um contrato de 2, 3 anos com alguém e tal. Mas eu não acredito que ele vai se tornar um franchise quarterback. E... não sei, você consegue ver? Você acha que... Eu gosto mais de Justin Fields que a média. Ele tem um problema que ele é um cara extremamente pirotécnico na inconsistência. Chama Sec. Chama Sec, que é uma estatística de quarterback. Pouca gente sabe, mas Sec é uma estatística de quarterback. Se você discorda, pesquisa sobre Damarino e Peyton Manning. O próprio Russell Wilson é o maior chama-sec da última década, e o Justin Fields pode pegar o cinturão diretamente dentro do vestiário ali de maior chama-sec. Enfim, eu gosto mais do Justin Fields porque quando ele joga bem, ele correndo com a bola, ele é do nível assim, você pode até discordar. Ele consegue jogar correndo com a bola, às vezes no nível do Lamar Jackson, do Josh Allen correndo. E os passes dele aí é que complica um pouco, e o cara que corre muito, às vezes ele tá mascarando a incapacidade dele de ler defesa, de tomar decisão. Então ele tem todos esses problemas, mas eu gosto muito do Justin Fields. Eu acho que assim, ele nunca teve a chance dele de verdade em Chicago. E eu sei que esse é o discurso que todo mundo que gosta de um quarterback fala quando o quarterback que ele gosta não muda de time ou tá trocando de situação. Mas eu acho que eu vejo potencial no Justin Fields. Eu não me espantaria se ele tivesse uma carreira melhor um pouco do que hoje você colocou como do Baker Mayfield, que eu acho que o teto do Baker Mayfield é mais baixo que o teto do Justin Fields. Se o Justin Fields melhorar um pouco na consistência. Foi o que o Josh Allen fez. Assim, os Bears disseram que conversaram com alguns times, né? E eu vi que alguém publicou que foram 4 times que os Bears negociaram. E acho que você negocia com 4 times e o melhor que você consegue é uma escolha condicional de 6ª que pode virar 4ª rodada. Eu acho que diz bastante o que o resto da NFL pensa sobre o Justin Fields, né? Eu concordo com você. Ele como corredor é muito especial. Eu faria a comparação, ele é um mini Ken Newton correndo com a bola. Até acho que mais do que Lamar Jackson, né? Porque acho que ele não é tão liso quanto o Lamar Jackson. Ele é mais norte-sul, tipo o Josh Allen também, como você falou, né? Mas é um pouco mais baixo que o Josh Allen e que o Ken Newton. Mas assim, pensando nos Steelers seguindo em frente, eu acho que eles estão numa posição melhor do que eles estavam entrando na última temporada, né? Que eles tinham Kenny Pickett, Mason Rudolph, Trubisky e tal. Eu acho que a sala de quarterbacks dele hoje, dos Steelers hoje, é melhor do que no ano passado. É no mínimo mais divertida, né? Mais entretenimento com certeza. Mas eu acho que o time continua meio que abraçado com a mediocridade, né? A boa notícia é que o comprometimento tanto com Wilson quanto Fields não passa desse ano, né? Então é uma equipe que pode ir para um rebuild total na próxima off-season sem muito problema quanto a isso. Mas, assim, eles tinham a 4ª pior situação na posição de quarterback na divisão e eles ultrapassaram o Cleveland Browns, né? Tendo o Deshaun Watson. É possível que eles tenham mais rendimento do Russell Wilson, do Justin Fields, do que os Browns com Deshaun Watson. Mas ainda assim, eu acho que eles eram a 4ª força da divisão e continuam sendo a 4ª força da divisão, né? E, assim, o torcedor dos Steelers acho que não gosta de ouvir eu falar isso, mas parece que o único objetivo da equipe é manter ali, conseguir 8 vitórias, 7 vitórias e manter a escrita viva do Mike Tomlin. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Como o Steelers, você acha que ele tinha algo que ele poderia fazer muito diferente disso? Eles têm a 14ª escolha do draft. Eu não gosto dos movimentos que alguns times fazem de dar 2, 3 anos de escolha de primeira rodada para subir por uma incerteza. Eu acho que você erra muito nesse tipo de escolha. A gente tem N exemplos disso. O mais recente do Carolina Panthers. O próprio Chicago Bears já fez isso, de dar muitas escolhas para subir no draft. Então eu acho que eles conseguiram uma opção barata para, assim,
pode ser que seja mediocridade, mas pelo menos eles estão tentando se mexer, eles não estão muito acomodados, eu vejo dessa forma. Não, é justo, assim, você não ia, claramente eles não são uma franquia que veem com bons olhos entrar num rebuild, né, é aquela uma franquia mais old school, então é como eu falei, eu acho que eles estão numa posição melhor de termos de quarterback esse ano, mas ao mesmo tempo eu não vejo upside pra essa versão desse time brigar, né? Seja agora em 2024, seja 2025, seja 2026. Último ponto dessa troca, aliás, tem 2 pontos ainda. Primeiro, essa troca pra mim garante que o Caleb Williams vai ser o quarterback do Chicago Bears. Eu ficaria muito, muito surpreso se os Bears trocassem a escolha agora. Teria que ser daquelas ofertas malucas, né? E talvez o Washington Commanders, sei lá, bota 2 escolhas de primeira rodada na mesa pra subir da 2 pra 1. Talvez algo consiga ver uma possibilidade remota, mas eu acho que os Bears, esse movimento é uma indicação clara, primeiro de que eles não conseguiriam algo melhor pelo Justin Fields e acharam que não teria ponto em segurar o Fields até o training camp, né? E segundo, que é claramente o caminho que deveria ser mesmo, que é selecionar o Caleb Williams, ou você vê diferente? Não, eu concordo, e assim, é engraçado que o Commanders é a única franquia que seria capaz de dar uma troca absurda, né? Eu não acho que vai trocar, é isso que você falou, eles vão ficar naquela posição. Precisaria de um Commanders vendendo a fazenda e mais um pouco. Eu até fui pesquisar, porque o Sam Howell foi pro Seahawks, é um outro ponto, mas você sabe quem que é o único quarterback que tem no roster do Washington Commanders? É só um. Não sei. Eu pesquisei aqui, eu não sabia, é o Jake Fromm. Meu Deus, Giants Legend Jake Fromm. Pois é. Então, assim, se for trocar, é pra um time tipo Commanders, que aí vai ser... É absurda essa franquia, né? Mas não vamos entrar no ponto do Commanders, não. Vai ser o Caleb Williams mesmo em Chicago. Eles vão torcer agora pra que dê certo e saiam do marasmo. Porque o Chicago Bears, por mais seja uma das franquias mais históricas da NFL, discutivelmente a mais histórica da NFL, ele é a franquia que tem as piores estatísticas de todas quando o assunto é quarterback. Se eu não me engano, eles não têm um quarterback que passou para mais de 4.000 jardas em uma partida, em uma temporada. O melhor quarterback da história do Chicago Bears é o Jay Cutler. Disparado. Enfim, último ponto dessa troca aqui é a ida do Kenny Pickett pro Philadelphia Eagles, né? Os Steelers mandaram o Kenny Pickett e uma escolha de 4ª rodada pros Eagles e receberam de volta uma escolha de 3ª rodada e 2 escolhas de 7ª rodada em 2025 pelo Kenny Pickett. Eu tenho problemas com essa off-season do Philadelphia Eagles, mas eu gosto a forma como o time é agressivo por quarterbacks reservas, né? Porque eu lembro, por exemplo, quando a equipe selecionou o Jalen Hurts na 2ª rodada, muita gente criticou, porque achou que era um luxo que a equipe não deveria se dar, que deveria ter... Era uma redundância, né? Com o Carson Wentz e tal, que tinha que melhorar o time. E essa agressividade permitiu ao time seguir em frente sem o Carson Wentz, né? E tem outros. A equipe já teve Marcus Mariota como reserva, já teve o Gardner Minshew, Nick Foles como reserva e tal. Então, eu acho legal. Eu acho que o Kenny Pickett claramente não é o cara, mas... Pra quarterback reserva, ainda mais um quarterback reserva que você ainda vai ter por um preço controlado, esse e no próximo ano, eu acho uma opção muito boa. O meu ponto eu concordo com você exatamente nisso, que você nunca vai errar muito se você estiver sempre buscando um quarterback. Eu tenho a impressão que essa troca indica que os Eagles estão mais ou menos na mesma em relação ao Jalen Hurts que eles estavam com o Carson Wentz quando eles selecionaram o Jalen Hurts, eles não têm 100% de certeza que ele é o cara. Se tá certo ou errado, se eu tô certo ou errado, eu não sei,
Mas eu gosto de você sempre estar ali terceira rodada. O Patriots, na época do Tom Brady, fazia muito isso. Acabou que nenhuma deu muito certo. O melhor foi o Jimmy Garoppolo. Mas você não... O que você tem a perder? Você trocando escolha por nada por um cara que tem escolha de primeira rodada, tá certo que não era dos mais bem avaliados, que já mostrou que consegue fazer alguma coisa na NFL. Então, Jalen Hurts já teve algumas lesões, então era um cara que vai conseguir segurar o forte ali. E no pior dos mundos, você não deu praticamente nada por isso. Eu não iria nessa linha de incerteza sobre o Jalen Hurts, não sei como era com o Carson Wentz. Eu acho que é muito mais um cara que... A gente lembra que o Gardner Minshew jogou em 2022, o Jalen Hurts se machucou, e o Jalen Hurts jogou na última temporada meio baleado em alguns momentos da temporada, né? Então... Porque quarterback reserva é assim. Se você tem um quarterback assim, um franchise quarterback de verdade, se ele se machucou, sua temporada acabou, né? Os Eagles foram campeões com o Nick Foles, mas no futuro a gente descobriu que o Carson Wentz não era um franchise quarterback, né? Mas você precisa de um cara que, se o teu quarterback se machucar por um mês, ele seja bom o suficiente pra vencer 2 e perder 2 jogos, né? E eu acho que o Kenny Pickett pode ser esse cara. Eu só não vou nessa linha de que mostra alguma incerteza sobre o Carson Wentz. Tem uma frase muito boa do Tom Moore, que era o coordenador ofensivo, se eu não me engano, dos Colts na época do Peyton Manning, que é... Aí eu vou traduzir aqui, você já sabe qual que é, né? Imagina. Vou traduzir ela aqui ao vivo, mas perguntou por que perguntaram pra ele por que os reservas do Peyton Manning não pegam muitos snaps no treino, por que só o Peyton Manning passa a bola? E aí o Tom Moore respondeu, porque se o camisa 18 se machucar, a gente tá fudido. E a gente não treina fudido. Essa é uma das melhores... Inicialmente eu achei que você ia falar daquela famosa quote do Bill Parcells, que quando você tem 2 quarterbacks, na verdade você não tem nenhum, né? O futebol americano é bom de aspas, né? Tem boas citações. Vamos seguir em frente. Já que a gente tá falando do Chicago Bears, né? Vamos, antes de falar sobre a aposentadoria do Aaron Donald, o Keenan Allen foi trocado para o Chicago Bears, uma escolha de 4ª rodada, ele que os Chargers estavam num movimento grande ali de dar uma limpada na folha salarial. Eles reestruturaram o contrato do Joey Bosa, do Khalil Mack, cortaram o Mike Williams, tentaram uma reestruturação com o Keenan Allen, ele não quis. A equipe poupa $23 milhões, esses $23 milhões que o Chicago Bears vai ter que arcar com o Keenan Allen, além da escolha de 4ª rodada. O que você achou dessa troca? Achei uma boa. Eu acho que o DJ Moore... DJ Moore, eu sempre confundo com o David Moore. O DJ Moore foi bem no primeiro ano dele em Chicago, e agora vai... e assim, não sei, ele talvez não seja aquele cara do nível do Justin Jefferson, um Tyreek Hill, mas ele vai estar ali, um degrau abaixo. Ele consegue ser um wide receiver 1, e com o Keenan Allen de wide receiver 2, o quarterback que os Bears selecionaram no draft não vai estar passando a bola pra ninguém, né? Não vai ser o Bryce Young passando pro cadáver do Adam Thielen. É sacanagem falar isso, né? Porque o Adam Thielen teve uma boa temporada. Mas respeitável. Ele vai ser um slot receiver, né? E eu acho que ele não tem mais velocidade pra jogar em tempo integral do lado de fora, né? Mas eu acho que ele ainda pode ter alguns bons anos de slot receiver. Eu ficaria surpreso se os Bears não estendessem o contrato dele para pegar esse cap hit dele de $23 milhões e dar uma diluída, né? Pra poder ter ele por mais anos, nos próximos anos, um cap hit menor. E eu acho uma boa troca. E eu acho uma boa troca pros Chargers também. É duro olhar pro depth chart agora do Los Angeles Chargers, ainda mais pra um fã do Justin Herbert como eu. É duro, né? Porque o wide receiver 1 da equipe agora é o Quentin Johnston. Que é exagero dizer que o Quentin Johnston foi um dos piores jogadores da última temporada? Não, acho que não. Então, é desse nível que a gente tá falando, né? E Joshua Palmer... Expectativa em entrega? É por aí. Darius Davis... É duro olhar pra um corpo de wide receivers desse? Mas o Keenan Allen já tava num ponto também que ele não era tão confiável de saúde. O Mike Williams não consegue ficar saudável.
O Chargers, pra mim, é um time que precisava dar um passo pra trás pra tentar dar 2 passos pra frente. Eu acho que é um time que é um grande candidato a trocar a escolha pra acumular seleções extras e poder dar uma encorpada no elenco. Se ficar lá na 5ª escolha, eu ficaria surpreso se não for um wide receivers, não, Malik Neighbors, provavelmente. Mas é isso, e enquanto os Chicago Bears colocam sim, é o melhor time do mundo? Não, mas, pô, é uma linha ofensiva ok, mediana pra baixo, mas não é a linha ofensiva, sei lá, City linha ofensiva péssima. E 2 alvos de verdade, né, o Keenan Allen e o DJ Moore. Seguindo agora na nossa pauta, vamos falar sobre a aposentadoria de um dos melhores jogadores da história da NFL. Na discussão ali como, sim, no geral, né, não importância, né, porque sempre vai ser um quarterback, mas talvez o melhor jogador da NFL da década de 2010 pra cá, em termos assim, puro, tirando o valor posicional e tal. Aaron Donald, um dos maiores jogadores que eu vi jogar, um dos caras mais dominantes que eu vi jogar, e foi dominante por um período extenso. Não sei que ele se aposenta não tão velho, né? Ele não estendeu a carreira. Ainda mais defensive tackle normalmente consegue ter uma longevidade boa. Ele tem 32 anos, eu acredito que ele poderia continuar jogando em alto nível. Mas assim, 2014 até 2023, um nível de dominância completamente absurdo. A discussão dele há algum tempo já deixou de ser com os contemporâneos dele, né? A discussão dele é com um dos maiores defensores da história da liga. E eu acho que é um bom ponto pra gente começar aqui, Rafa. 3 prêmios de defensor do ano, 8 vezes primeiro time All-Pro, venceu um Super Bowl e foi peça fundamental, fez um jogo absurdo contra o Cincinnati Bengals no Super Bowl. Você acha que ele é o maior defensor da história da NFL? Eu não tenho... A resposta é sem graça. Eu não tenho autoridade pra falar isso, porque eu não vi Michael Strahan jogando. Não, eu confundo os dois. Lawrence Taylor. Lawrence Taylor. O nome tava vindo. O Lawrence Taylor, eu não vi ele jogando, e é o que a maioria das pessoas que viu ali aquela época consideram o único defensor a vencer o MVP. Assim, assim, mas todo mundo que assistiu os dois não acha a discussão absurda. Então, assim, na conversa ele tá. E pra posição dele, eu acho que não tem nenhum jogador que tem o mesmo. Nenhum jogador. Defensive tackle na história não tem nenhum que tá no mesmo patamar que ele. Porque, assim, você vê os highlights dele, e depois que ele aposentou apareceu um tanto do Twitter, parece, tipo, quando às vezes você vai ver o torcedor do time, você tá vendo o seu time lá no horário 4 horas da tarde, aí você vai ver algum torcedor de algum time, um Lions da depressão da vida, não sei que deprê, não sei que Mil Grau falando. O idiota do coordenador defensivo colocou o running back pra bloquear fulano de tal. Esse é o Aaron Donald jogando contra guard, center. Ele passava batido com força, parece que estava jogando com criança. Se você pesquisar no Twitter highlights dele, você vai ver N jogadas dele assim. Você vai ver jogadas dele sendo bloqueadas por 2, 3 caras tentando tirar ele do chão. Então, com certeza está na discussão, e da posição, provavelmente o maior jogador da história mesmo. E Hall of Famer, assim, direto quando entrar elegibilidade de 5 anos. Sim, na minha opinião tem um top 3 defensores que tá um degrau acima dos demais. Eu diria que se eu tivesse que cravar, eu também diria Lawrence Taylor. 2 Super Bowls, ele foi MVP, e o nível de tamanho do domínio dele. Eu acho que o Aaron Donald e o Red White, ele era meio... Ele é mais defensive end, né? Mas também podia jogar pelo interior e tal. Jogou muito tempo nos Eagles, no Green Bay Packers. Mesmo vale também pro Aaron Donald. O Aaron Donald também conseguia jogar de defensive end se pedisse. Verdade. Ele faleceu jovem, né? Com 43 anos. Eu acho que isso contribui um pouco pro Red White não ser tão lembrado nesse tipo de discussão. Mas 2 prêmios de defensor do ano, venceu o Super Bowl, um monstro também. Então eu diria que esse é o top 3, né? E
Agora sobre o Aaron Donald em si, cara, eu acho que o mais bizarro, você pensa no Lawrence Taylor e no Red White, dois dos seres humanos mais atléticos que pisaram na face da Terra em termos de combinação de altura e força e velocidade, né? E o Aaron Donald, claro, um dos caras mais atléticos também. Só que ele é o que fez ele cair no draft é porque ele não tinha altura, e não tem altura de um defensive tackle. Ele tem 1,85m, né, o Aaron Donald, né? O Chris Jones dos Chiefs, se não me engano, ele tem 1,95m, né? Você tem, sei lá, Calais Campbell... 98. 1,98 aí. Calais Campbell tem 2 metros de altura. Defensive tackle, muitas vezes, é o maior jogador em campo, né? E o Aaron Donald, ele não tinha quer dizer, não tem essa altura. Ele... uma velocidade absurda e uma força absurda pro tamanho dele. É completamente desproporcional. Tem um vídeo que eu até postei no Twitter, ele jogando o Zach Martin e o Travis Frederick no chão, na mesma jogada. O Zach Martin, o melhor guarda dessa era, o Travis Frederick, um dos melhores centers do século XXI, jogando os dois no chão, né? E ele é um cara que consistentemente conseguia passar por marcações duplas por causa da força dele, por causa da velocidade dele e por causa da técnica dele, né? O cara que ele era o melhor pass rush da NFL, mesmo sendo defensive tackle. Que pass rush você pensa edge rush, né? Um cara que se alinha pelo interior, pelas extremidades da linha defensiva. Ele liderou a NFL, se não me engano, 3 vezes em pressões, pressionando pelo meio, pelo interior da linha ofensiva, né, do adversário, que é um negócio completamente absurdo que a gente nunca mais vai ver. E eu lembro que teve uma época que chegou a se especular uma narrativa de que ele não era bom contra o jogo terrestre, que rapidamente foi desmentida, né? Porque tudo que você podia fazer no jogo terrestre era correr pra longe dele, né? Botar ele de uma forma que ele estivesse correndo por trás, né? Tentando alcançar o running back, o que ele conseguia de vez em quando, né? Então, um monstro absurdo. Eu acho que ele é o jogador mais dominante que eu vi. Assim, o auge dele durou 9 anos. Como você falou, vai entrar de primeira no Hall da Fama. E, assim, é um cara que, sei lá, daqui a 5 anos vai ter algum adolescente postando no Twitter um thread falando que o Aaron Donald era superestimado. E cabe a gente, Rafa, bastiões aqui, idosos, fãs de futebol americano, defender que qualquer coisa que você vai dizer sobre o Aaron Donald não é superestimar. E provavelmente a gente tá subestimando ainda, porque ele era um jogador completamente absurdo. Sim, e pela própria posição dele, você falou que ele liderava impressões, é muito mais difícil para um defensive tackle conseguir um sack, porque tem um clipe que é uma boa síntese da carreira dele, que não sei se já manjou qual que é quando ele passa pela linha ofensiva e você escuta o Dino Smith que tá com o microfone ligado e fala, oh my god! Ele vê, porque o quarterback tá olhando pra frente, ele vê o defensive tackle chegando em cima dele. É diferente do edge rusher, toda a questão do blind side, ou às vezes ele tá virado pro outro lado do right tackle. Ele não vê o cara chegando. O defensive tackle não, ele chega na frente, o quarterback dá um jeito de se livrar da bola. Por isso que, pela própria dinâmica da posição, e também porque o edge rusher vai vir com mais velocidade, tem que passar por menos gente. Por isso que ele nunca vai ser o cara que vai ter 20 sacks na temporada, mas ele tinha ali consistentemente 10, 12 sacks e liderava em pressão. Mas é isso, daqui a um tempo a gente vai ter que ver gente falando que ele era overrated porque o defensive tackle da moda joga no time desse adolescente. Cara, ele teve uma temporada de 20 sacks e meio. Cara, teve? Sim, ele é aquela temporada de 2018. Eu não lembrava. Não, porque ele era como você falou, ele teve 9 sacks no primeiro ano, depois 11, depois 8, depois 11, aí 20,5, 12,5, 13,5, 12,5. Ele liderou a NFL em sacks uns 4 anos, se não me engano, 3 anos. E assim, um defensive tackle ter 20 sacks e meio, sei lá, é tipo um lateral ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. É tipo isso, cara, não faz sentido um defensive tackle ser o líder de sacks da NFL. Ele e o que é triste é que ele ainda ele tava jogando em alto nível ainda.
Assim, não é que ele tava jogando em alto nível. Ele ainda era o melhor, ou no máximo tinha sido alcançado pelo Chris Jones, né? Porque ele passou... Chris Jones foi por muito tempo, ele é o melhor defensive tackle humano, né? Porque o Aaron Donald estava em outra estratosfera, né? E a diferença diminuiu, mas eu ainda colocaria o Aaron Donald na frente. E eu acho que... Eu ia colocar os Rams como um dos perdedores no nosso exercício da segunda fase, né? De ganhadores e perdedores. Mas eu acho que a gente tem que falar agora. Eu acho que os Rams é um dos grandes perdedores dessa off-season, porque eu gostava de tudo que a equipe estava fazendo. Eu achei que o time terminou muito bem na última temporada. Eu achei que eles encontraram muitas coisas. Mas se tirando o Donald da defesa, e essa defesa dos Rams era o Aaron Donald cercado de um monte de escolha de segundo dia, terceiro dia do draft, que funcionava porque você desenvolvia bem, tinha bons esquemas, mas porque você tinha o melhor defensor da NFL. E eu acho que você tirando o Aaron Donald, essa defesa cai muito de nível. Eu acho que é discutível se ele é o não quarterback cuja ausência vai ser mais sentida pelo seu time. Porque eu acho que ainda Matthew Stafford, se ele se machucasse, seria um impacto maior ainda. Mas de não quarterbacks ao redor da liga, talvez seja o maior impacto. Eu acho que talvez seja um testamento pro como ele é, a gente ver como vai ser a defesa dos Rams sem ele, né? Porque foi o que você falou, depois que eles... Foi no último ano que eles saíram um pouco desse modelo de Jalen Ramsey, de Von Miller, de grandes nomes, que já era meio que modelo, né? Era grandes nomes e... Não draftado. Não é nem um torcedor médio. A gente não sabia o nome dos defensores dos Rams. Então, aí agora sobrou só o Aaron Donald e o bando de Ken. Agora vamos ver sem o Aaron Donald se o bando de Ken vai continuar jogando bem. Assim, com todo respeito aos jogadores, tá? A defesa dos Rams tem bons jogadores. Teve caras muito bons, né, nesse último ano. Mas é uma defesa que é totalmente construída em... a gente tem um cara que o time vai botar o guard e o center e ele vai conseguir passar pelo bloqueio mesmo assim, né? E você não... Facilitar a vida de todo mundo. Exatamente, né? O defensive back tinha que cobrir menos tempo o wide receiver, porque o Aaron Donald, a maioria das jogadas, ele alterava o plano do quarterback, né? Realmente algo... O linebacker não tem que correr atrás do running back, porque o running back já foi, no mínimo, desacelerado pelo Aaron Donald. Exatamente. Vamos passar agora para ganhadores e vencedores. Eu não costumo esse tipo de exercício que é lista, assim, eu nunca passo com um convidado, mas calhou que eu e o Rafa, a gente estava falando sobre isso e a gente concordou, né, que é um dos vencedores, então eu acho que vale a pena a gente começar por ele. Acho que um dos ganhadores da soft season é o Kansas City Chiefs, e talvez seja o ganhador da off-season, né? Eles conseguiram o Hollywood Brown por um contrato de 1 ano, $11 milhões, que era exatamente o que a equipe precisava. Ele nunca se desenvolveu. Ele entrou na NFL com aquele cara de velocidade, que estica o campo, e você esperava que ele poderia se desenvolver para ser um wide receiver completo, apesar de ser baixo. Ele não se desenvolveu. Mas pro que os Chiefs têm, o Rashee Rice e o Travis Kelce, ele é perfeito. E eles conseguem manter o Chris Jones, que era a prioridade A. Eles controlam o destino do L'Jarius Sneed. Ou eles vão renovar o contrato dele, ou eles vão ter o L'Jarius Sneed por mais 1 ano, ou eles vão trocar por um valor que eles acham que ele vale, né? Que pode ser que eles não consigam manter pela questão salarial, você tá pagando dinheiro pro Chris Jones, pro Patrick Mahomes e tal. Mas é um time que vem draftando bem e daria mais capital de draft para eles. Eles vão entrar no draft. A única necessidade destacada mesmo é left tackle, que eles não renovaram com o Donovan Smith. Ele não fez um bom ano de qualquer jeito, mas eu acho que o resto da linha ofensiva da equipe é bem sólido, e o Patrick Mahomes é o quarterback que mais ajuda a linha ofensiva, né? Você falou no início do podcast sobre sec ser uma estatística de quarterback. O Patrick Mahomes talvez seja o quarterback que melhor evita sacks na NFL, né? Evita pressões. Então, em certos momentos, ele protege mais a linha ofensiva dos Chiefs do que vice-versa. Então não é algo que eu tô muito preocupado. É um time que entra no draft podendo selecionar o melhor disponível. E hoje, a gente tá gravando aqui dia 17 de março,
pra mim o Kansas City Chiefs não só é o grande vencedor dessa off-season da NFL até agora, mas eu acredito que a distância deles pro resto da NFL aumentou. Eu acho que hoje o time dos Chiefs é melhor do que nesse mesmo momento na off-season passada. E é o time que vai entrar muito forte na disputa pelo tricampeonato, por todos esses reforços que a gente falou. Hollywood Brown, manter o Chris Jones, manter o LaJarry Sneed. É difícil pra mim não ver. Mantém toda a defesa, né, que jogou muito bem praticamente toda a defesa que jogou muito bem na temporada passada. Saiu o Willie Gay só. Pra mim, você vê os outros times da AFC, Dolphins teve uma janela difícil, Bills teve uma janela difícil, Bengals acho que não evoluiu, Ravens também não evoluiu. Acho que a diferença deles pra AFC é maior do que na última temporada. Sim, concordo, justamente porque manteve o núcleo, eu acho que melhora no ataque pelo Hollywood Brown, e os outros times pioraram. A off-season dos Bills de decisões difíceis, a gente comentou disso também da última vez, né, que no caso dos Bills ia mudar muita coisa na defesa, e mudou muita coisa, a secundária praticamente toda embora. Os Bengals têm ali o imbróglio com o T. Higgins, mas saiu o John Mixon, andou meio de lado. Então eu acho que é isso. Concordo com o que você falou sobre os Chiefs. E olhando pro outro lado, né, o próprio Dolphins também, que saiu muita gente, né, nessa off-season. Por isso que eu também coloquei o vencedor. A gente estava conversando aqui antes, por isso você comentou que a gente geralmente não dá o spoiler, mas já tinha comentado sobre isso. Porque eu comentei a gente tava falando do negócio da pauta, né? E eu falei, eu não coloquei o Chiefs entre os tópicos porque eu quero citar ele como um dos meus vencedores, né? E aí o Rafael também tinha citado como um dos vencedores, aí a gente abre aqui. Mas é isso, cara. Tudo bem, eu torço pro New York Giants, né? Então não compete muito. Eu quero ver o Chiefs vencer o terceiro título consecutivo. E eu acho que intelectualmente as pessoas podem dizer sempre o mesmo time e tal, isso aqui é um saco. Mas os números mostram que as pessoas gostam de dinastia, né? Acho que é bom de odiar também, né? Exatamente, porque os Super Bowls com os Patriots, a audiência era espetacular. As finais, que teve 750 finais consecutivas entre Warriors e Cavaliers na NBA, a audiência é absurda. As pessoas gostam de ver. E eu acho que vai ser uma grande... não sei se as pessoas vão valorizar como deveriam, mas eu acho que vai ser uma grande história essa possibilidade do tricampeonato. Mas enfim, vamos passar agora para um perdedor. Rafa, na sua lista aí, quem que você coloca? Eu coloco os times, pra mim, que andaram de lado para trás. Eu roubei, tá, nessa? Na posição de running back. Isso inclui, dentre outros, o supracitado New York Football Giants. Time que trocou Saquon Barkley por... Aí eu tenho um grupo de amigos que a gente fala... o grupo chama NFL. Eu e mais dois amigos, a gente fala de NFL porque a gente fala que tem a mesma liga do Fantasy e tal, com outras pessoas. A gente chama ele de Meia Bomba Singletary. Que não sei se na liga de vocês do Fantasy ele sempre tá disponível ali pra ser a última salvação, porque as pessoas já viram que não dá. Ele jogou até bem, melhor que jogar nos Bills ano passado, mas se trocar do Saquon Barkley e Devin Singletary, eu acho desesperador. Aí você vai ter outro exemplo de um time desse. Você tem o Tennessee Titans, que saiu do Derrick Henry, o Tony Pollard num contrato de 3 anos e 24 milhões de dólares. Tony Pollard famoso correndo de calçadinhos molhada na areia, né? Não mudou a cotação do dólar. E outro também que eu acho que fez a mesma coisa foi o Green Bay Packers, que trocou o Aaron Jones, que não jogou bem no começo do ano, mas terminou o ano jogando muito bem, pelo Josh Jacobs, que é tipo assim... tem ano bom, tem ano ruim, tem ano mais ou menos. Tem a diferença de idade. Você trocou um cara que já tá lá, já conhece, terminou o ano jogando bem. Você tende a acreditar que ele vai continuar jogando bem. Não gostei disso e movimentou muito o running back nessa janela. Eu acho que os times, talvez, pela falta de perspectiva de grandes nomes no draft, tenham feito isso. Mas eu acho que teve muito time que fez cagada. Teve o Chicago Bears investindo 8 milhões por ano no DeAndre Swift também, que eu achei que
foi muito dinheiro, né? E assim, eu gosto do Aaron Jones. Eu acho que hoje o Aaron Jones é um running back melhor do que o Josh Jacobs. Vai ser em 2025? Eu não sei, mas running back você não pode pensar vou contratar aqui o Josh Jacobs porque ele daqui a 2 anos vai ser melhor do que o Aaron Jones é hoje. Running back você pensa ano a ano, né? Você analisa ano a ano, tem pra que se comprometer tanto. E o Josh Jacobs não é nem perto do que o Aaron Jones é como recebedor, por exemplo. O Josh Jacobs não é um bom recebedor, então eu concordo plenamente com você. O Devin Singletary, eu escrevi na minha newsletter essa semana sobre sinais que times mandam, né? Eu achei que os Bills mandaram um sinal positivo de que sabiam o momento que eles estavam e precisavam tomar algumas decisões difíceis, né? Assim como os Chargers fizeram. E eu não quero dar spoiler do meu próximo perdedor aqui, mas esse outro time mandou sinais negativos. Eu acho que o Devin Singletary, a contratação é um sinal negativo porque ele trabalhou com o Brian Daboll. E aí, pô, vou dar aqui $7 milhões por ano pro cara que eu já conheço, né? Qual necessidade? Assim, você não... A chance de você encontrar um running back, pelo menos do nível do Devin Singletary, no terceiro dia do draft, é gigantesca. E se ele for... É tipo 50%. E assim, se ele for 10% pior que o Devin Singletary, ele ainda vai ganhar 1/10 do salário do Devin Singletary, né? Eu achei que foi... Vários times deram um passo lateral, como você falou, e vários times deram um passo pra trás, né? Engraçado que eu não sei se teve algum time que evoluiu, né? Eu gostei de um que foi você falou no Twitter. O Eagles eu acho que andou meio de lado também. Você torce pro Giants, eu não sei qual é a sua opinião do Saquon Barkley. Tá, depois a gente fala disso. Mas o que eu gostei, Joe Mixon já tava no final das pernas e ele jogou muito bem nos Colts ano passado. O Zach Moss, sim, num contrato muito honesto, acho que 2 anos, $8 milhões. Sim. Ele teve problema com lesão, mas foi o único contrato de running back que eu falei, pô, tá aí, faz sentido o que esse time fez. É isso, porque assim, você pagar $4 milhões por... Primeiro, eu acho que o Zach Moss, por mais que ele tenha disputado a posição com o Devin Singletary nos Bills e não conseguiu ganhar, que eu acho que diz mais sobre os Bills não terem conseguido usar bem o Zach Moss, eu acho que ele é um running back melhor do que o Devin Singletary. E você pagar um 7 milhões, outro 4 milhões, sem dúvida, eu prefiro pagar 4 milhões no Zach Moss, eu prefiro pagar 4 milhões do que pagar... Foi o quê? 12 do Josh Jacobs dos Packers? Eu prefiro pagar isso. Eu prefiro pagar do que o Saquon Barkley. Eu gostei muito desse contrato do Zach Moss. Eu achei que você ia falar do Derrick Henry, que é basicamente um comprometimento de um ano com os Ravens, 9 milhões garantidos esse ano. Eu acho que pra um ano tá ótimo, 9 milhões do Derrick Henry, eu gosto. Ficando no assunto running backs, o meu ganhador é o Saquon Barkley. Porque eu não achava que ele ia conseguir esse contrato que ele conseguiu do Philadelphia Eagles. Quase $13 milhões por ano, uma porcentagem grande garantida. E assim, hoje, o Saquon Barkley é um jogador pior do que ele era quando entrou na NFL. Ele não tem a mesma explosão, ele muda de cenário totalmente, ele assim, vai dos dois extremos, né? Mais um ponto pra colocar ele como vencedor, porque era uma situação assim, vou conseguir... Running back normalmente tem isso, né? Vou tirar o melhor contrato possível, não importa se for o pior time da NFL. Ele conseguiu o melhor contrato possível e de um time muito melhor do que o New York Giants. Ele vai correr atrás de uma linha ofensiva muito melhor. Um time mais estruturado, com um quarterback melhor e tudo mais. Eu acho que ele é um grande vencedor, porque eu não imaginava, e é um... Assim, não tá na minha lista, mas eu acho que os Eagles nesse contrato é um perdedor. Porque... Cara, o Saquon Barkley, ele é um running back que depende muito dos avanços longos, né? Ele é um cara de corrida pra 2, 3, e aí corre pra 20. Eu acho que ele não tem mais a mesma explosão pra conseguir consistentemente esses avanços. E ele é um cara que não consegue jogar toda a temporada, a maior parte da carreira. E os Eagles fazem um comprometimento grande. E assim, você olhou pro time dos Eagles no ano passado e pensou, pô, que faltou aqui foi um running back de $12 milhões? Acho que ninguém. Eles vêm de 3 anos com um ataque top 4 no jogo terrestre e EPA por jogada, pagando centavos pros running backs, né? Você pensou no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, putz, se eles tivessem o Saquon Barkley aqui, passou isso pela sua cabeça?
Foi exatamente o que eu pensei. Tá faltando o sem combate. Eu tô rindo porque se alguém tá jogando bingo, o cara tá no carro dirigindo indo pro trabalho puto, tá com o bingo marcando assim. Ele conseguiu matar nos últimos 5 minutos você falando mal dos Eagles, da posição de running back como um todo, como instituição, e do New York Giants. Pra ser justo, eu não falo muito mal dos Eagles aqui não, porque eu odeio o fato de eu amar o general manager deles, né? Eu gosto de falar mal do Nick Sirianni, que é um dos maiores palhaços da história do futebol americano. Mas, enfim, você tem razão. Odds de eu falar mal de contrato de running back aqui no podcast é tipo 1,000. Eles já pararam de soltar, né? Renda fixa. Renda fixa. É tipo, sei lá, Patrick não tem nem comparação. Eu ia falar Bayern de Munique campeão da Bundesliga, né? Mas... Não tem comparação. Não tem. Agora nem essa, mas coitado do Harry Kane. Pelo menos foda que ele machucou agora, né? Não sei se ele vai jogar contra o Arsenal, sabe? Não sei. Porra, ele tinha que eliminar o Arsenal. Ia ser o título da minha temporada europeia. Mas enfim, eu já falei aqui meu perdedor. Quer dizer, meu ganhador, não, só com o Barkley. Você já falou um dos seus perdedores, um dos seus ganhadores. Quer dizer, eu sou o outro ganhador. Meu outro ganhador, foi uma franquia que, quando eu vi a notícia em primeiro lugar, eu fiquei chateado. Porque eu comentei aqui também na última vez que eu vim que eu ia gostar de ver o Kirk Cousins no Super Bowl. Aí quando ele saiu dos Vikings pra ir pros Falcons, eu fiquei desanimado. Eu falei assim, eu não quero mais ver o Kirk Cousins no Super Bowl. Mas, não, na verdade, depois de um tempo eu parei pra pensar, o ataque dos Falcons tá legal. Eles estão com o Kirk Cousins, que... vamos excluir a parte da incógnita da lesão. Ele está com o Kirk Cousins, tá com o Kyle Pitts e Drake London, Bijan Robinson, que... Aí você pode escolher, 2 desses pelo menos vão dar certo, né? Jogando com um quarterback e um coordenador ofensivo disposto a dar a bola na mão deles. E trocou o Desmond Ridder pelo Rondale Moore, que foi uma das trocas, assim, eu confesso que é divertido trocar jogador por jogador, porque o parâmetro é meio que 1 para 1, né? Eu não entendi porque Cardinals fez isso, porque Desmond Ridder, pra mim, não entendi. E o Rondale Moore é um jogador de futebol americano. Assinaram com o Darnell Mooney, então você tem um ataque que tem 2 Rondale Moore, né? Darnell Mooney e... Se eles trocar de camisa, você não vai saber quem que é quem, porque é mais ou menos o mesmo jogador. Uhum. Você tem um ataque que tem um tight end 1, um wide receiver 1, um running back 1 e 2 wide receiver 3. Uma bolha ofensiva. Uma bolha ofensiva. Então, os Falcons vão ter um time interessante esse ano. Quem diria que eu estaria falando isso do Atlanta Falcons? O time que tem o estádio com a pior visão da NFL, escuro. Se eu apagar a luz aqui, é a mesma coisa que você ver um jogo no Mercedes-Benz. Eu não vou precisar mais querer pular da minha janela toda vez que tiver um jogo de prime time da NFC Sul, né? Porque a NFC Sul foi um desastre na última temporada. A gente falou aqui no podcast sobre a dificuldade que é assistir o New Orleans Saints jogar. E não tinha nenhum time bom na divisão, né? E eu acho que o Falcons vai ser um time bom. E eu acho que tem uma sequência de eventos na próxima temporada que não é tão absurda, que termina com o Falcons no Super Bowl. Não acho que é um absurdo pensar nisso. É por causa da divisão, né? Uhum. Você ganha a divisão, aproveita você ganha a divisão, projetando aqui, você ganha a divisão, como você tá jogando dentro da divisão, você já vai ter, por definição, um recorde melhor. Você vai pegar uma seed 3, acontece alguma coisa ali, você jogou a sua final de conferência e ganhou a final de conferência no Super Bowl. Mas assim, 49ers tá tendo uma janela difícil, Cowboys tá tendo uma janela difícil, os Eagles eu acho que é uma off-season estranha, eu acho que... Detroit Lions, Green Bay Packers? Packers, o retorno aí do espírito do Aaron Rodgers. Meu perdedor aqui é o ticket do Robert Kennedy Jr., que não vai ter o Aaron Rodgers como candidato a vice-presidente, brincadeira. Cara, você sempre me provoca sobre os Giants aqui no podcast, usa a camisa do time que venceu os Giants da semana anterior e tal. O meu perdedor aqui é o Indianapolis Colts. E, curiosamente, o Rafael... Posso tentar adivinhar por motivo? Pode dizer.
O que a oficina dos Colts foi? A gente vai trazer o mesmo time de volta. Eles só assinaram. O que os Colts fizeram? Eles assinaram com jogadores que já estavam no time. O Rafael é torcedor dos Colts, né? Por isso o motivo, né, da provocação. Mas assim, eu tenho vários amigos que torcem pro Indianapolis Colts. O Colts é um time com muita torcida aqui no Brasil, né? Porque eu acho que os anos de formação de muita gente aqui, com o Peyton Manning, né? E depois com o Andrew Luck, eu acho que contribuiu pra isso. Tem um amigo meu, Vitor Rodrigues, que a gente conversa muito sobre futebol americano. E, assim, o ser humano que ele mais odeia na face da Terra, acho que é o Chris Ballard, né? Que é o general manager do Indianapolis Colts. E ele, de fato, Você assistiu Duna 2? Não, mas eu tenho uma analogia. Eu acho que se você torce o Chris Ballard, ele é meio que o Fernando Diniz da NFL, no sentido de que a imprensa adora ele, independente do que ele faz. Ele é o cara que não precisa de resultado. É o ballardismo. Mas assim, é do Duna 1, na verdade, que a chefe lá das Bene Gesserit fala, nossos planos são medidos em séculos. E é o plano do Chris Ballard, né? A equipe tem dinheiro, tem um quarterback no contrato de calouro, e basicamente a única movimentação foi pra manter um cara, como você falou, né? Manteve o Michael Pittman, que é um bom wide receiver, né? Não é nada de outro mundo, mas eu achei que foi o preço dele mesmo. E eu sei que tem incertezas quanto à saúde do Anthony Richardson, mas, cara, você tem que ter um pouco mais de urgência pra aproveitar essa janela de um quarterback no contrato de calouro, porque se ele ficar saudável e ele construir a partir do que a gente viu na última temporada, que é uma amostra muito pequena, ele pode ser um quarterback bem especial. E eu não entendo, e vem de vários anos, os Colts. Parece que o Chris Ballard tira férias no mercado de free agents. Eu não entendo isso. Os movimentos dos Colts foi assinar com o Joe Flacco, vai, reserva, tudo bem, não tem problema. Renovar com o Grover Stewart, que é bom jogador. Aí renovou com o Tycon Lewis, que não é bom jogador. Renovou com o Kenny Moore, que eu gosto muito. Eu gosto muito do Kenny Moore. Eu tenho amigos que o Diego odeia o Kenny Moore, mas eu gosto do Kenny Moore. Eu acho ele um cara extremamente underrated. Renovou com o Zaire Frank, que é bom jogador. Renovou com o Panther, que é bom jogador, mas... E aí? Cadê o outro wide receiver, né? Cadê, um edge rusher melhor, né? E aí, falaram muito do LaJarius Sneed, né? Tinha insider falou, não, vai ser trocado amanhã, né? É amanhã que vai acontecer, e não aconteceu nada e tal, então... eu sinto, por esse meu amigo Vitor, a frustração dele contra os Colts, por isso eu coloquei aqui eles como um dos perdedores. Seguindo aqui na lista, agora eu não sei se você tem mais um perdedor ou mais um ganhador. Eu tenho mais um perdedor. Por favor. Eu tenho mais um perdedor. É um time que, assim... Tem franquias que elas, às vezes, flertam com o tédio, o anonimato, e às vezes não é nem a ruindade de entretenimento, né? Não é nem a batida de carro. E é uma franquia que eu não gosto. E eu gosto de odiar essa franquia. O Tennessee Titans. O Tennessee Titans teve uma off-season bem meia boca. E foi daquelas off-season meia boca de, tipo, essa dos Colts. Os Colts meio que andaram de lado, né? Os Titans foi aquele... eu tô querendo me enganar. Eles assinaram com o Calvin Ridley um contrato de 4 anos, 92 milhões de dólares. Eu achei muito. 50 milhões garantidos. Acho que Calvin Ridley, no último ano no Jaguars, ele só jogou bola contra os Colts. Muito inconstante. Eu já falei aqui, foi uma das partes dos perdedores. Saiu o Derrick Henry para contratar Tony Pollard. Aí contrata Mason Rudolph de quarterback, que vai me desculpar. Aí contrata Chidobe Awuzie, contrato de 3 anos, 25 milhões de dólares, 17 milhões garantidos. Não vem de um ano bom. Não lembro se ele não veio do ano bom, se ele tá machucado. Ele tava machucado, mas assim, de qualquer jeito, mesmo que ele jogue bem, ele não tá alinhado com a linha do tempo da equipe, né? Ele é mais veterano. Não. Kenneth Murray assinou o contrato de 2 anos, 18 milhões. Tá, você tem contratou o center dos Broncos, mas pra onde que esse time vai?
É o tipo de time que eu defendo um pouco o Chris Ballard, que assim, quem que ele deveria ter contratado que ele não contratou? Porque eu não via muitos nomes que valia a pena gastar dinheiro na free agents. O que o Titans fez pra mim foi que alguns times fazem assim, eu tenho cap, eu vou atrás dos melhores caras e eu vou dar. Aí você dá para jogadores medíocres, contratos de jogadores top de linha ou um pouco abaixo disso. Então eu acho que foi isso que os Titans fizeram, por isso que eu coloquei eles como perdedores da free agents. Graças a Deus que eles estão na divisão do meu time, e é um time que eu gosto de ver sofrendo. O Tennessee Titans eu sinto meio que eles são meio que o Washington Commanders entrando em 2023, né? Eles estão tentando se convencer com o Will Levis, como o Washington tentava se convencer com o Sam Howell, mas ao mesmo tempo sabe que se tudo der errado, eles vão estar no topo do draft, e aí vão poder selecionar um outro quarterback, né? O meu outro perdedor aqui é o Dallas Cowboys. É um time que precisou ficar em compasso de espera, porque basicamente está olhando para 3 mega contratos que eles precisam oferecer, né? O do Micah Parsons, que deve ser só na próxima janela, do CeeDee Lamb e o do Dak Prescott. E eles estão numa situação com o Dak Prescott que, beleza, ninguém gosta do Dak Prescott. Mas aí você começa a fazer um ranking dos melhores quarterbacks da NFL, aí tu vê que o Dak Prescott tá na metade de cima, né? E não tá nem muito apertado, assim, como na metade de cima. Aí o quarterback da metade de cima é difícil pra caramba de conseguir, né? E o Dak Prescott, pelo contrato dele, ele não pode receber a franchise tag na próxima off-season. Então, se ele chegar na próxima off-season sem um contrato, ele vai chegar no mercado aberto e é bem provável que ele volte, né? Um quarterback que chega no mercado aberto nessa idade é muito raro. E o que seria pior ainda é caso ele jogue bem esse ano. A gente já viu o Dak Prescott. Dak Prescott jogou bem na última temporada. Ele jogou num nível muito bom. Ele caiu de nível na reta final, mas a temporada dele foi muito boa. Ele é bom de fazer isso, né? Ele é inconstante ao longo da temporada. A questão do Dak Prescott, ele sempre tem, tipo, caramba, nesse mês aqui ele tem 15 touchdowns, uma interceptação, 380 jardas por jogo, não sei o que, só que ele não consegue sustentar por 4. E no outro mês ele resolveu que ele vai jogar, sei lá. Eu ia falar uma... O problema agora é que ele tá com a barba do Felipe Melo, né, que me faz ter mais raiva dele. Mas a equipe tá olhando pra esses contratos, dispensou o Michael Gallup, que foi muito mal no ano passado, dispensou o Leighton Van Der Esch, basicamente não contratou ninguém. E tá com essa... Perdeu o Tyron Smith. Perdeu o Tyron Smith, é verdade. Perdeu o center também, o Talib Adza, que foi pro Washington Commanders. É um time que tá numa situação muito difícil, porque não tem o melhor cap do mundo, né? Não tem jogadores caros já. E você basicamente tá olhando você tem que transformar o CeeDee Lamb basicamente no wide receiver mais bem pago da NFL. O Micah Parsons vai ser o edge rusher defensor mais bem pago da NFL. Vai ser o não quarterback mais bem pago da NFL. E o Dak Prescott, o preço de mercado dele, eu sei que vai ter muita gente que vai torcer o nariz, vai jogar o celular longe depois de ouvir isso. O Dak Prescott, o preço dele é um contrato de $50 milhões por ano. E... Achei que você ia falar que é um mais bem pago. Eu acho que ele sabe que ele não pode pedir o mais bem pago. Mas é $50 milhões, 48, por aí. Sim. E... Quanto que é o Daniel Jones? Porra, aí você me quebrou aqui. Quebrou até meu raciocínio. Mas é muito difícil. Os Cowboys estão numa situação bem complicada que eles têm que ir mais longe na próxima temporada, só que eles mal têm recurso pra manter o mesmo time, né? Que dirá reforçar o elenco. Teve muito time, o Cowboys é um exemplo desse, que o time foi meio se esfacelando, não se esfacelando, se esfacelou um pouco na free agents desse ano, por causa de contrato encerrando, e não tem muita perspectiva. Tá certo que depois do draft a gente consegue ter algumas coisas mais mapeadas, e depois do draft, depois de começar o ano, a gente sabe também o que tá acontecendo com os jogadores draftados, né? Linha ofensiva começa a virar problema aqui. Desde que acompanha o futebol americano, a linha ofensiva dos Cowboys nunca foi problema para eles. Teve ano que tava alguns anos de transição, mudando algumas coisas, mas a linha ofensiva dos Cowboys nunca foi ruim. Talvez esse ano seja um ano que o bicho pega. O Tyron Smith jogou lá mais de década, né, que ele tá lá. Ele não é tão velho. Ele teve um contrato bizarro, né, porque ele assinou um contrato tipo de 6 anos, né, ele
ele já tá lá há algum tempo, né? Tem o Zach Martin, acho que o Zach Martin é o último que sobrou, né? Daquela linha ofensiva. Porque os Cowboys, eles... Por muitos anos eles tiveram linhas ofensivas bem ruins, com o Tony Romo, né? E aí eles... No começo da carreira do Tony Romo. Aí eles tomam uma decisão, pô, vamos reforçar. Aí usaram escolha de primeira rodada no Travis Frederick, no Zach Martin. O Tyron Smith eu não lembro se ele foi escolha de primeira rodada, mas de 2012 pra cá, eles sempre estão entre as melhores linhas ofensivas da NFL. Só que é como você falou, o passar do tempo, né, meio que deteriorou tudo e esse ano eles vão ter problema no setor pela primeira vez em algum tempo, né? A não ser que eles consigam encontrar ali umas peças. Porque eles vão ter como left tackle o Tyler Smith, que jogou bem na posição, né? Eu acho que não é uma preocupação tão grande, mas aí você tem incerteza em guard, center, o Terrence Steele não é um cara de muita confiança, então já são 3 posições que você não tem tanta certeza, né? E, enfim. E esse é o benefício da dúvida, assim, eu acho que um aspecto que é um pouco underrated, eu acho que e assim, eu não tenho gabarito pra falar o que eu tô falando, não entendo nem da técnica, mas eu acho que coaching e linha ofensiva é quase tão importante quanto o jogador. O Cowboys é um time que tem um bom coaching de linha ofensiva, coaching e NG no final. O Pablo Marçal. Então... Esse é o Pablo Marçal lá, ele coloca os caras pra correr uma maratona do nada. Exatamente. Mas enfim, é um time que sabe desenvolver bem a linha ofensiva. Então assim, a gente tá falando que é um problema, mas não me surpreenderia se a linha ofensiva dos Cowboys for no mínimo respeitável pra boa. Concordo. Tem mais algum nome que você queira citar ou podemos... Não, falar mal, assim, se você quiser, eu consigo falar mal de muita gente aqui, mas... Da lista de vencedores e perdedores, acho que é isso. Sigam o Rafael no rbalta1, lá no Twitter. Sigam o Pick6 BR, né, se eu não me engano? Underline BR. É um perfil sobre Big Brother que às vezes fala sobre a NFL. Você acha que é uma... Outro dia os caras estavam falando de Fórmula 2 no Twitter. Pô, tem intenção. E assim, tem gente que interage, né? Então, não sei. Eu vou começar a falar dos meus interesses mais escusos. Eu já falo muito de Taylor Swift lá, já falo de... Outro dia eu comentei Eu não comentei o Oscar, porque eu tava num show. Mas é isso, me segue lá. O pessoal sempre que vai no meu Twitter descobre alguma coisa. Hoje o cara respondeu com um cara tentando conseguir um golpe em cima de mim do Pix. Não tem nada a ver, eu fiz um tweet sobre o Ronaldinho Gaúcho, um bot me respondeu, excelente jogador, me faça um Pix. Se vocês quiserem ver, é o tipo de coisa que tem no meu Twitter. E o Rafael fez o Pix. Fiz o Pix. Mas e só fechando aqui, amarrando a ponta da última vez que eu coisa aqui. Viu Madame Teia? Não vi. E chegou um ponto que eu decidi esperar chegar no streaming. Eu decidi esperar. Decidi esperar. Eu fiquei irritado. Colocar o blurb que eles colocam de crítica. Aí, Gabriel Martins, cara do esporte, da capa do DVD. Eu decidi esperar. Seria uma boa mesmo. Até perdi o fio da meada. Eu só fiquei... verdade. Eu acho que essa questão agora, todo mundo fazendo piada, né, com Madame T e tal. E eu fiquei meio irritado com a Dakota Johnson já. Eu não sei, eu só fui contratada pra fazer o filme, né? Porque a culpa é de todo mundo, menos da Nepo Baby Dakota Johnson, né? Claro, né? Não é culpa dela o filme. Ela é filha de quem? Eu não sei quem é, mas eu sei que ela é famosa. A gente pode ver isso agora, né? Excelente podcast, né? O pessoal, o conjunto Interseção, fãs da Dakota Johnson e fãs da NFL. Um monte de gente. Todo mundo aqui na família dela é azulzinho. Melanie Griffith é a mãe dela. Don Johnson é o pai dela. Ela é filha do Don Johnson. Então tá aí, Nepo Baby. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio sobre NBA. Amanhã, vulgo terça-feira. Quarta-feira tem episódio... Quer dizer, sexta-feira tem outro episódio sobre a NFL exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador. Link tá na descrição. Então até a próxima. Tchau!